Olá, catequizandos! Estamos aqui hoje com o nosso 14º encontro. Vamos falar com o tema Pecar é afastar-se de Deus. Vamos iniciar com a nossa oração. Hoje vamos rezar uma Ave Maria. Abaixem a cabeça e vamos rezar juntos com a catequista. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o nosso encontro seja abençoado e iluminado por nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa mãezinha Maria. O objetivo do nosso encontro de hoje é entender que pecar é afastar-se de Deus e do seu projeto de comunhão com a comunidade. Deus, em seu infinito amor, criou o mundo e todas as maravilhas que nele existem para o ser humano, para nós, né? Homem e mulher eram felizes porque viviam na intimidade com o Criador, em harmonia entre eles e com toda a criação. A desobediência do homem e da mulher contrariou este plano de amor de Deus e assim o pecado entrou para a história da humanidade. Mas Deus, que é amor, não abandonou sua criatura, não nos abandonou. Isso está lá na página 80. Vamos fazer a nossa leitura orante? Peguem a sua Bíblia, procurem aonde está Gênesis. Gênesis? Onde está Gênesis? Será que Gênesis é o último? Será que Gênesis está no meio da Bíblia? Onde será que está Gênesis? Qual é o livro da Bíblia? Qual é? É o último? É o penúltimo? Quem sabe aí? É o primeiro livro da nossa Bíblia. Tudo começa com Gênesis. Então vamos lá nas primeiras páginas da nossa Bíblia. Vamos ler hoje Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Pegue a sua Bíblia, acompanhe com a catequista ou então feche seus olhos e imagine a história do primeiro pecado. Vamos lá, junto com a catequista? Eu já achei aqui. Ache o seu aí também. Lembre-se que você tem que praticar. Pratique para você conseguir sempre encontrar os versículos mais facilmente, os capítulos, os livros todos na Bíblia mais facilmente com a prática. Vamos ler juntos, então? O pecado. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comais de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Mas a serpente respondeu à mulher: de modo algum morrereis. Pelo contrário,
Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele e o deu ao marido, ao seu lado, que também comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e como reparassem que estavam nus, teceram para si tangas com folhas de figueira. Quando ouviram o ruído do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi teu ruído no jardim, fiquei com medo porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou: e quem te disse que estavas nu? Então comestes da árvore de cujo fruto te proibi de comer? O homem respondeu: a mulher que me destes por companheira, foi ela que me fez provar do fruto da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que fizestes isso? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como foi então a história do primeiro pecado, da primeira mentira? O que nós vemos como pecado? Olha lá a imagem de Adão e Eva e a cobra no jardim. Vamos refletir lá na página 80 do seu livrinho? Quem são os personagens da cena descrita e como foi o diálogo entre eles? O que mais chamou a sua atenção nesse texto e por quê? Qual é o projeto de Deus para os homens? Você já se arrependeu de alguma escolha que fez? Qual e por quê? Pense um pouco. Que fruto Deus está pedindo para você não comer? O que Deus quer ensinar a você por meio deste texto? Vamos refletir tudo isso juntos com a catequista? Ainda na página 80, vamos refletir sobre essas perguntas que nós acabamos de ver, de ler. Vamos refletir sobre nós. Olha aí essa figura. Somos nós, percorrendo um caminho. Que caminho é esse? Quem são essas pessoas? Somos nós, nossas famílias, nossos amigos. E olhem só, qual será o caminho que nós vamos escolher? Que cada um vai escolher? Será que nós vamos para o mesmo caminho ou vamos escolher caminhos diferentes? Vocês viram que as pessoas estão na estrada? E ali naquela estrada tem muitas escolhas lá para frente. É o que eu sempre falo. Qual é a escolha da sua vida? Você escolhe.
A sua vida é feita de escolhas. Basta você escolher a melhor. Qual será a melhor escolha? Qual é o versículo que está escrito ali? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele. O que será que significa isso? Não comais dele. Quais eram os personagens da leitura que nós lemos? Tinha Deus, tinha a cobra, Adão, Eva, as árvores do jardim. Tudo isso estava lá na leitura. E quem comeu? Quem comeu a fruta da árvore proibida que Deus pediu para não comer? Quem comeu foi a Eva. A mulher comeu. E ela deu ao marido, ao homem. E aí, será que essa foi uma escolha dela, uma escolha dele, uma escolha da serpente? Cada um tem que fazer a sua escolha. Será que é certo eles querer ser como Deus? Porque era esse o objetivo. Quando Deus falou a eles que não podia comer daquele fruto, a serpente veio e falou o quê? Que Deus estava enganando-os, que se eles comessem, eles iam ter a sabedoria que Deus tinha, que eles iriam ser como Deus. Eles estavam onde ali? Que jardim era aquele? Eles estavam no paraíso, onde não existiam pecados, não existia o mal, só existia o bem. Eles não precisavam trabalhar, eles não tinham vergonha, eles estavam ali, não precisavam fazer nada além do que viver uma vida maravilhosa. E aí, o que é o paraíso? Olha ali, está escrito que é o paraíso. É uma representação de nossa familiaridade, intimidade e de comunhão com Deus. Ou seja, é um lugar maravilhoso de se viver. E o que é o pecado? Que após a mulher comer o fruto da árvore proibida e dar ao seu marido, começou a existir o pecado. Foi o primeiro pecado. Pecado é uma ofensa cometida pelas pessoas ao amor verdadeiro de Deus e aos irmãos. Então, isso tudo é o pecado, são as coisas ruins da vida, não é? O que mais chamou a atenção tua nesse texto? A minha atenção, o que mais chamou foi a mentira. A mentira acarretou ao pecado, que acarretou mais mentiras ainda e mais pecados, e isso é aquela corrente, mas não é a corrente do bem que nós falamos, é a corrente do mal. Foi passando um para o outro, até que eles estavam ali com vergonha de Deus, com vergonha de ficar nus. Por que será que eles estavam com vergonha? Porque eles tinham cometido o pecado e Deus descobriu que eles tinham cometido o pecado pelo simples fato deles estarem com vergonha de estarem nus. Eles não precisavam contar para Deus, ninguém contou para Deus. Ou seja, todas as mentiras são descobertas. Todos os pecados que nós cometemos são descobertos uma hora ou outra, eles são descobertos. E agora na página 81 você vai escolher um versículo para a sua vida.
Qual é o versículo para a sua vida que você vai escolher? Escolha lá na Bíblia, anote e passa para a sua catequista. E a primeira palavra-chave é pecado. Anota aí, pecado, primeira palavra-chave, ok? Agora, crie um momento de intimidade com Deus. Faça uma oração espontânea pedindo a Ele para não pecar e permanecer firme no seu amor. Fique mais um pouco em silêncio e conclua a sua oração dizendo: feche os olhos e repita junto com a catequista: Senhor, quero acolher vossa proposta de amor. Ficai ao meu lado e deixai-me forças para que eu não me afastes do vosso caminho. Protegei-me, Senhor, com vosso amor de Pai. Amém. Ao criar o ser humano, Deus o fez livre para escolher entre o bem e o mal. Para escolher o que deseja para a sua vida e quais caminhos quer seguir, mas esta liberdade o torna responsável pelas suas atitudes e pelas suas consequências, sejam elas positivas ou negativas. No texto do livro do Gênesis, vemos Adão e Eva fazendo uma escolha errada e por isso são afastados da intimidade com Deus. Que escolha Adão e Eva fizeram? Escreva lá na página 81. Qual foi a escolha que Adão e Eva fizeram? A desobediência, né? Eles escolheram desobedecer Deus. Deus tinha pedido a eles para não comer do fruto da árvore e eles comeram. Isso foi uma desobediência e uma desobediência é um pecado. A origem de todos os males que atrapalham a vida humana está na escolha que fizemos, afastando-nos do amor de Deus. Mas apesar da desobediência do homem, Deus não desiste de amá-lo e salvá-lo, e promete o Salvador. Procure em sua Bíblia e copie a passagem em que Deus faz esta promessa, lá em Gênesis, capítulo 3, o versículo 15. Qual será essa passagem que Deus faz? Deixa eu ver. 15. Eu vou ler aqui e você escreve aí o que está na sua Bíblia, ok? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha só. Ou seja, o que ia existir entre o homem e a mulher? Ia existir, e existe até hoje, a desobediência. Porque um ferirá o outro. E através disso tudo acontece o pecado. Existe um filme que se chama Viagens de Gulliver, obra de Jonathan Swift, escrita em 1726. É uma das histórias mais conhecidas da literatura infantil e foi exibida nos cinemas em 2010. Eu assisti.
Você também assistiu? É bem conhecida a cena na qual Gulliver é amarrado pelos Liliputianos. Era esse o nome dos seres pequenininhos, Liliputianos, um povo de estatura bem pequena. Acordado, os Liliputianos não tinham nenhum poder sobre Gulliver, mas quando ele dormia, conseguiam amarrá-lo sem dificuldade com inumeráveis fios até ficar totalmente imobilizado. Prestem atenção ali, ó. Estão vendo as figurinhas? Olha o tamanho do Gulliver e olha o tamanho dos Liliputianos. Ele é muito grandão, então ele é muito forte. E aí eles esperaram ele adormecer. Para quê? Para conseguir combatê-lo, para eles conseguirem dominá-lo. Se não ficarmos vigilantes, os maus hábitos e os maus costumes nos imobilizam até ficarmos completamente dominados. O que significa estar dormindo ou não vigilante em nossas vidas? Vocês já pensaram que vocês têm que ficar sempre espertos? Vocês têm que ficar sempre iluminados por Jesus? Ficar sempre pertinhos de Jesus. É o que a catequista sempre fala. Fiquem pertinhos de Jesus Cristo. Sigam Jesus Cristo para seguir o caminho do bem. Aqueles caminhos que a gente viu a foto antes, aquela imagem que tinham inúmeros caminhos para seguir, você, eu e todas as pessoas que estão pertinhos de nós devemos seguir o caminho que está Jesus Cristo, porque os outros caminhos não vai dar num lugar muito bom. E aí, nesse lugar vão ter muitos pecados, onde nós vamos ficar muito maus, nós vamos ficar dominados pelo pecado. E aí, depois que nós estamos na escuridão do pecado, é bem difícil sair. Então, não deixe de seguir sempre Jesus Cristo, como a catequista sempre fala. Lá no texto que nós lemos, o que aconteceu naqueles versículos? A primeira coisa foi a obediência. Eles desobedeceram a Deus, porque a serpente falou que se Eva comesse do fruto, ela ficaria muito inteligente, ela teria os poderes que Deus também tinha. E ela subiu a cabeça tudo aquilo, né? Ela pensou, nossa, eu vou ficar como Deus, eu vou ser muito melhor do que eu sou hoje. Olha só, e a serpente insistiu. Ela ainda ficou pensando, será que é verdade? Será que não é? E aí o que aconteceu? Ela acreditou na mentira que a serpente estava contando para ela. E aí, depois disso tudo, ela ainda deu pro Adão, ela deu pro homem. E ele acreditou nela e na serpente. E também querendo ser como Deus, porque afinal ia ter Deus, ia ter Eva, e ele iria ser igual, ia ficar igual, ele sempre foi? Não, né? Ele também quis ser muito melhor, ele quis ser igual a Deus também, como Eva. Você viu que a mulher pecou, mas ela levou outra pessoa junto dela? E é assim que acontece nos dias atuais. As pessoas pecam e levam muitas outras pessoas junto com elas. Por exemplo,
se eu vou para algum lugar que não devo ir, se eu faço alguma coisa que eu não devo fazer. Mesmo os palavrões que você fala aí na sua casa, às vezes, se você não fala, ótimo, maravilhoso. Mas se você fala algum palavrão, você já pensou que o seu irmão menor ou alguém que está próximo a você pode aprender? Todas as tuas atitudes que você faz, alguém pode aprender a fazer como você está fazendo e também entrar no pecado? Isso é muito fácil. Então, como seria se você analisasse antes de entrar? Se o homem tivesse analisado melhor e pensado que a mulher poderia estar enganada, estar cometendo um pecado, eles nem conheciam o que era pecado, mas eles tivessem confiados em Deus e não ter comido o fruto proibido, se ele não tivesse entrado na dela, eles poderiam estar até hoje no paraíso, não é verdade? E aí, depois que eles comeram o fruto e apareceu Deus, o que aconteceu? Um colocou a culpa no outro. A mulher falou que tinha comido o fruto porque a serpente mandou. E o homem falou que tinha comido o fruto porque a mulher mandou. E aí? Você também coloca a culpa das coisas que você faz de errado nas outras pessoas? Você já pensou que nós fazemos isso? E muitas vezes a gente nem pensa que está fazendo isso. Nós fazemos e nem temos consciência. Então, que tal tomarmos consciência disso tudo que estamos fazendo? Do mal que às vezes nós fazemos e tentamos colocar a culpa na outra pessoa. Qualquer coisa aí que você faz na sua casa, e aí você não está a fim de assumir porque vai ter uma consequência. Você coloca a culpa no outro. E aí, será que você fica bem? Como que você fica percebendo que quem tinha que pagar por aquilo, quem tinha que limpar aquela sujeira, quem tinha que aprender com tudo aquilo era você? E não deixar nas costas dos outros a culpa para o seu irmão, para sua irmã, para alguém que está aí próximo a você. Isso nos faz muito mal, a mentira, porque o nosso coração, nós ficamos podre, nós ficamos no escuro, nós ficamos muito ruins quando nós mentimos, quando nós pecamos. Então, vamos nos policiar, tomar consciência e parar de mentir, de pecar, porque nós temos que seguir o caminho de Jesus. E no caminho de Jesus, nós assumimos o que nós fazemos. Hoje ainda eu estava comentando com uma pessoa como é bom as pessoas assumirem os próprios erros. É tudo mais transparente. Tudo acaba muito melhor, porque a pessoa fica bem assumindo o mal que fez. Muitas vezes a pessoa fez aquilo e nem pensou, fez aquilo e nem sabe que realmente estava fazendo alguma coisa ruim ou fez por engano, não fez por querer. Às vezes a pessoa faz por querer, sim, mas às vezes não. Mesmo fazendo por querer, que tal assumirmos a nossa própria culpa sempre que nós tivermos errado? Isso nos faz bem, porque imagine você pensando aí que você quebrou aquele vaso da sua mãe, aquele prato, quebrou alguma coisa aí na sua casa e aí você colocou a culpa em outra pessoa. Será que você se sente bem?
Não, né? Você não se sente bem. Então, como seria você falar: ai, mãe, eu quebrei, mas me desculpe, foi sem querer, eu não vou mais fazer isso. Isso é muito bom. Isso faz uma pessoa que está sempre com Jesus pertinho dele. Isso faz pessoas que têm o coração limpo, que têm o coração puro. E eu quero ver você fazendo isso sempre, assumindo seus erros, deixando os pecados de lado, para trás, lá bem longe de você, e assumindo tudo que você faz, e de preferência não precisar assumir, porque se você não precisar assumir, é porque você não fez nada de errado, não é mesmo? Vamos aprender então o que faz o pecado quando está entre nós e Jesus Cristo? Essa é a luz. É Jesus Cristo nos iluminando. Esses anjinhos somos nós. Esses anjinhos somos nós sendo iluminados por Jesus Cristo. Ele está nos iluminando, nós estamos tendo consciência de tudo o que nós fazemos hoje. Nós temos consciência que temos que segui-lo, que temos que caminhar no caminho do bem, nossa saúde, nosso amor, nossa felicidade, está tudo ótimo, a mil maravilhas. Quando chega o quê? Alguém aqui pecou e levou a outra pessoa junto. As outras duas, ou seja, os três pecaram. Esse é o pecado. Vamos suponhar que esse aqui seja o pecado. Todos cometeram o pecado e o pecado está chegando. O pecado deixou um no escuro, deixou o outro, e daí o outro também entrou no pecado e também ficou no escuro. Mas eles ainda estão conseguindo enxergar um pouco, porque ainda tem um pouco de luz. Será que eles podem se recuperar ficando com a luz do Espírito Santo, com a luz de Jesus neles e demolindo todo esse pecado aqui com muitas orações, com Jesus no coração deles? Ou será que eles vão continuar no pecado? Se eles continuarem no pecado, o que vai acontecer? Vem mais pecado. E aí, o que acontece com mais pecado? Fica totalmente no escuro. Você não consegue ver ninguém aqui do outro lado. Por quê? Porque eles estão sem a luz de Jesus Cristo. Eles não conseguem enxergar para onde eles estão indo. Eles não conseguem enxergar o lado do bem e o lado do mal. Para eles está tudo no lado do bem, do mal, não importa, porque eles não estão mais conseguindo enxergar nada. E aí, como você quer estar? Como você está? Que tal nós destruirmos todos esses pecados? Para quê? Para que, se você estiver desse lado, ou se você conhecer pessoas que estejam desse lado, você ajude elas a saírem do pecado. Tirem esses pecados de perto dessas pessoas, para que elas fiquem na luz, para que elas fiquem próximas a Jesus, sem pecado. Como você está aí? Você está aqui com Jesus ou será que você está com o pecado entre você e a luz do Espírito Santo? Fica aí a dica para refletir
E a segunda palavra-chave é reflexão, ok? Agora você conseguiu entender melhor o que é o pecado. Vamos ver quais são os pecados que existem? Na Sagrada Escritura, encontramos muitas situações de pecado. Você sabia que o pecado pode ser olhado segundo a gravidade da falta cometida? Vamos entender o que significa isso? Existe o pecado mortal e o pecado venial. O que seria, catequista, o pecado mortal? O pecado mortal é o mais grave, gera muito mal e sofrimento e nos afasta de Deus. Um pecado é mortal quando existem as seguintes condições. Matéria grave. O pecado é contra um dos 10 mandamentos. Você lembra quais são os 10 mandamentos? Se você não lembra, dá uma recapitulada aí. Vai lá, são 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que mais? Vai lá e dá uma olhadinha. Pleno conhecimento. Sabemos que é pecado e escolhemos cometê-lo. Pleno consentimento. É uma escolha pessoal. Ninguém nos obriga a cometer o pecado mortal. Para que o pecado mortal seja perdoado, são necessárias uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversação sincera de quem cometa a falta grave. Isso encontramos no sacramento da reconciliação, confissão do pecado ao Padre. É aí que você vai se livrar desses pecados mortais. É numa conversa com o Padre que ele vai te absolver ou não do pecado. Porque pecados mortais existem muitos. São os pecados mais graves que existem. E aí, nessa conversa que você vai ter na confissão com o Padre, que você vai contar. É claro que você não tem nenhum pecado mortal ainda. Você é criança, é um adolescente, mas eu espero que você nunca tenha esse pecado mortal. Nunca tenha nenhum pecado mortal grave. Nunca. Mas se você conhecer alguém que tenha, e você sendo pescador de homens, você pode auxiliá-lo a se confessar. E se você tiver algum dia um pecado mortal, você já sabe o que é. E bora lá, vamos se confessar com o Padre, vamos conversar com ele e contar todos os nossos pecados, para que nós consigamos ficar na luz, ficar pertinho de Jesus Cristo, porque você sabe que você tem que tirar aqueles pecados da frente para que você consiga enxergar a luz. Você não quer ficar no escuro, não é mesmo? Existem também os pecados veniais. O que é um pecado venial? Venial ou leve é aquele que cometemos com a intenção de agir contra um dos 10 mandamentos, quando não temos conhecimento ou quando não escolhemos livremente cometer o mal. Os pecados veniais, embora sejam mal e precisem de conversão, não nos afastam totalmente de Deus.
Esses pecados são apagados no ato penitencial na hora da missa, ou com práticas penitenciais, como o exame de consciência constante e as penitências feitas durante o dia pedindo perdão a Deus. Mas, apesar de não ser rigorosamente necessária a confissão das faltas comuns, pecados veniais, é recomendado pela Igreja. Então, você pode se confessar sim, mas se você tiver um pecado venial, você não precisa necessariamente ir confessar toda vez que você cometer um pecado venial, porque senão vai ter muita fila na casa do padre, né? Então, quando você cometer um pecado venial, você faz aí sua penitência. No domingo, no sábado, o dia que você for na missa, você vai pedir perdão, você vai fazer uma conversão e está tudo certo. Mas se você cometer um pecado grave, você não pode se confessar antes de fazer a reconciliação, a confissão. Nas notícias desta semana, você percebeu sinais de pecado em alguma situação? Quais? Você diria que esses pecados que observou são veniais ou são mortais? Quais será? Faça uma lista aí de pecados veniais e pecados mortais. O que seriam pecados mortais e o que seriam pecados veniais? Um pecado mortal o próprio nome já fala, é você matar, é você ofender as pessoas com palavras, com ações, com atos, falar de alguém, chegar e fazer alguma coisa ruim para outra pessoa ou para si mesmo, roubar, cometer falso testemunho. São vários os pecados. E os veniais até os seus pensamentos. Você pode cometer um pecado venial através do pensamento, você pensar da outra pessoa, você fazer um julgamento, são os pecados mais leves. Pesquise aí que você vai saber quais são os pecados mais leves. Antes da sua confissão, a catequista vai passar para vocês quais são os pecados, uma lista de pecados por escrito, que aqui o tempo é curto, não dá tempo de ficar falando muito, mas uma lista dos pecados mortais, dos pecados veniais, quais podem ser, ok? Podem ficar tranquilos. Crescer na vivência da Palavra de Deus, lá na página 84. Reúna sua família e conte sobre o que você aprendeu nesse encontro e convide cada pessoa da família a refletir, escolher como podem ajudar as outras para não se afastarem de Deus e do seu plano de amor para nós. Escreva o que escolheram fazer para juntos permanecerem unidos a Deus. Então agora a catequista vai esperar as suas respostas, porque eu quero saber o que você aprendeu nesse encontro. Se você quer ficar do lado escuro ou se você quer ficar pertinho de Jesus. Para ficar pertinho de Jesus e iluminado, você precisa afastar os pecados de si. Você precisa ser uma pessoa boa, uma pessoa que obedece, uma pessoa obediente, que ajuda as pessoas, que faz o bem, que faz as orações, que faz as suas atividades, que não reclama, que gosta de ajudar os outros sem pedir nada em troca.
uma pessoa do bem, uma pessoa que é seguidor de Jesus Cristo, um pescador de homens. Escreva aí e converse com a sua família, não esqueça. Vamos fazer uma oração de súplica a Deus para permanecermos fiéis à sua vontade e não cairmos na tentação do pecado. Após cada prece, diremos juntos: Senhor, ouvi nosso pedido e vinde em nosso auxílio. Para que tenhamos a graça de não pecar e permaneçamos em vosso amor. Senhor, ouvi nosso pedido e vinde em nosso auxílio. Para que possamos seguir nossos ensinamentos e afastar de todos nós o egoísmo. Senhor, ouvi nosso pedido e vinde em nosso auxílio. Para que sejamos guiados e reconhecer as necessidades de todas as pessoas. Senhor, ouvi nosso pedido e vinde em nosso auxílio. Para que sejamos instrumentos de amor, acolhendo e praticando a vossa palavra. Senhor, ouvi nosso pedido e vinde em nosso auxílio. Que o Senhor, Deus de amor, cuide de cada um de nós e nos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz com a luz do Espírito Santo. Tenham uma ótima semana e não esqueçam, fiquem iluminados com a graça de Deus e do Espírito Santo e da nossa mãezinha querida. Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ilumine a todos nós. Tenham uma ótima semana e se cuidem!